Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Sou Luiz Rorato e agora eu vou falar como a vida e as coisas, os acontecimentos, os fatos são dinâmicos. Enquanto eu estava gravando aqui, as coisas naturalmente estavam acontecendo e o mundo gira, não para, e os fatos também. Aí eu fui para a sala para editar o vídeo, liguei a TV no jornal local aqui da Rede Paranaense de Comunicação, da RPC, e acabei de ver no jornal que o ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, depois de ficar quase 10 dias insistindo que não houve morosidade, não houve descaso da parte dele, só que a gente sabe que houve, evidentemente. Ele sabia desde o início de 2023, quer dizer, há quase 2 anos ou mais, que os aposentados e pensionistas estavam sendo literalmente roubados por diversas associações criminosas, com a conivência, obviamente, de servidores do próprio Ministério da Previdência. E não tomou nenhuma providência. Só agora que ele disse que solicitou. É muito comum a gente ver isso, né? Depois que a coisa acontece, aí vem o cara dizer que ele que pediu para que acontecesse. Só que não. A Polícia Federal e o Ministério, ou melhor, a Controladoria Geral da União, que resolveram investigar porque receberam denúncias de terceiros, não do ministro e nem do presidente, ex-presidente do INSS, que foi exonerado há alguns dias, que aliás é um dos beneficiários dos milhões que foram roubados. Na verdade foram 6 bilhões e 300 milhões que foram roubados desde o início de 2019 no governo do ex-presidente Bolsonaro. E a coisa continuou e só veio se agravando de lá para cá. Aí o sujeito fala, não, que eu que pedi para... Não, não foi, obviamente que não foi. Mas, obviamente, aconselhado a pedir para sair, como naquele filme Tropa de Elite, que o sujeito fala, pede para sair. Então, alguém orientou ele, pede para sair, que é mais bonito, é uma saída honrosa se você pedir para sair. E agora à tarde o sujeito pediu exoneração, o Carlos Lupe, que aliás não é a primeira vez que ele se envolve em escândalo. Lá em 2010, 2011, ele se envolveu em escândalo também de corrupção, direto ou indiretamente, sendo ele beneficiário ou não, mas a coisa aconteceu nas barbas dele, ele não tomou providência e ele teve que ser exonerado lá no governo da ex-presidente Dilma, que é do PT também, aliás, do mesmo partido, amiga pessoal do atual presidente. Então, é isso. Só atualizando, digamos, a informação, porque chama atenção, porque eu já tinha dito em algum vídeo sobre isso, que isso fatalmente ia acabar acontecendo. É insustentável um ministro que fica 2 anos sem fazer nada, sabendo que o povo está sendo roubado. E ele que já foi presidente, não sei se é ainda, do partido PDT, Partido Democrático Trabalhista, que também usa o nome do trabalhador para fins meramente eleitoreiros e demagógicos. Está aí a prova. Na verdade, esse povo vive ferrando com o trabalhador há muito tempo, salvo prova em contrário. E outra coisa que chamou atenção também, no outro vídeo em seguida, eu falei sobre a impunidade e acabei de assistir estarrecido a mais uma prova de incentivo ao crime, aqui patrocinado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que mandou soltar os 3 últimos acusados de terem provocado há algum tempo atrás dano violento, protestos violentos com incêndio de ônibus lá na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Aliás, uma cidade que faz parte da minha história e da minha vida. Foi lá que eu cresci e me formei e trabalhei muito. Tenho muitos amigos e familiares lá, inclusive meu pai mora lá. E daí, apesar das fartas provas contra esses indivíduos e outros que já haviam sido beneficiados
sob a alegação de falta de provas conclusivas, esses indivíduos foram soltos. E, obviamente, isso é um incentivo à continuidade do crime, à impunidade, porque as provas que foram mostradas ali são evidentes, provas nítidas da imagem desses três parando o ônibus de forma ameaçadora, fazendo com que o motorista do ônibus, que foi apedrejado por eles mesmos, tem imagem deles mesmos apedrejando o ônibus, e depois o ônibus foi incendiado. Naturalmente, o Ministério Público do Paraná já se manifestou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que mandou soltar os meliantes sob a alegação de que faltavam provas conclusivas, que não tinham como identificar. Eu nunca vi esses caras pessoalmente, mas se algum dia eu tiver pessoalmente, eu vou reconhecer só com essas imagens que eu acabei de ver ali no noticiário. Mas é mais uma grande evidência de que a impunidade não tem limite, e isso naturalmente se transforma em incentivo ao crime. Ou seja, aquilo que eu já disse antes, é o recado para os criminosos, meliantes e aspirantes a isso, que o crime compensa, porque o poder judiciário, em muitos casos, é frouxo, as leis são brandas, são frouxas, os governantes, o poder, de modo geral, contra, principalmente em governos demagogos, governos igual a esse que aí está, meramente, com propósitos meramente eleitoreiros de perpetuação no poder, não se empenham muito em fazer bem feito aquilo para o qual foram eleitos. Muito pelo contrário, eles só querem ganhar votos, não importa que seja de presidiário, de bandido, de criminoso, ou seja lá de quem for. Eles só querem fazer média com todo mundo para se eleger. E é justamente, na grande maioria dos casos, esse tipo de eleitor que elege gente desqualificada para o poder, e o resultado todos nós já sabemos, né? Padecemos as consequências desastrosas, perversas, de gente desqualificada ocupando cargos na presidência, ou como governadores, prefeitos e assim por diante, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, se concorda ou discorda, também comente aqui embaixo no comentários ali, e na medida do possível a gente vai interagir e vamos conversar mais sobre isso, vamos responder, tá bom? Um grande abraço a todos, gratidão eterna por me prestigiarem, por me ouvirem, e fazemos tudo isso de mãos dadas, de mentes ligadas, discutindo ideias e propostas por um Brasil melhor, por um novo amanhã. Um grande abraço e até mais.